Olá, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do Movimento Mais Humanizado. Hoje a gente vai falar sobre o checklist da NR1, esse tema que está bombando aí nas redes, nas mídias, né? E esse painel ele faz parte da programação do Movimento Mais Humanizado pela humanização no trabalho. Meu nome é Verusca e hoje eu vou ter o prazer de mediar essa conversa com essas convidadas super especiais que eu tenho aqui comigo hoje, a Larissa Mendes, a Kelly Barra. Eu sei que quase todo mundo que está aqui, que vai assistir esse painel, conhece essas duas. Tem muita gente esperando, inclusive, por esse painel. Então, a gente está muito feliz aqui de receber vocês. Quem estiver aí já no YouTube, coloca quem está aí, dá boa noite para a gente. Coloca de onde você fala, seu nome, que às vezes não aparece o nome. Estou vendo já o Cedenir aqui, estou vendo a Daisy. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E já vou começar pedindo para as nossas convidadas se apresentarem. Quem quer começar, meninas? Pode ir, Kelly. Tá no mudo. Tá mudo. Tá ouvindo? Já voltou. Vou me apresentar. Falei boa noite primeiro, né, para vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou a Kelly. Eu acabo falando que eu sou uma profissional de RH ainda, porque eu deixei o mundo corporativo há 1 ano, mas trabalhei aí durante quase 20 anos no RH, fazendo vários papéis em DHO, como BP, como gestão, fazendo um pouquinho de tudo. Vi muito as NRs, atuei muito aí junto com áreas de segurança do trabalho, também não na área, mas apoiando ali. A gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje. E hoje eu estou influenciando pessoas, desenvolvendo pessoas, então acho que meu papel é esse, trazer conteúdo, trazer uma conscientização, provocação. Esse é meu papel hoje. Eu e Lari, a gente tem uma empresa, a EBX, e a gente fala ali todo dia sobre esse RH estratégico, esse RH humanizado, de tudo um pouco. Muito Obrigada bom. pelo convite, Verusca. Estou Feliz de estar demais. aqui. Obrigada a você. Lari? Bom, obrigada pelo convite. Vou começar te agradecendo. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trocar, de encontrar, né? Então, obrigada e parabéns pela iniciativa, tá? Obrigada. Porque falar sobre esse tema é muito relevante, né? Principalmente dentro desse momento que a gente está vivendo de mercado, negócio, enfim. Bom, meu nome é Larissa, eu sou mineira, nasci e cresci em Minas Gerais, junto com Kelly Barra, mesma cidade, na verdade. Juntas nós temos a EBX, que é uma empresa voltada, né, para formar profissionais de RH, nesse escopo um pouco mais estratégico, mais conhecido como Business Partner de RH. A gente já formou mais de 2.000 profissionais. Uau! And counting, né? A gente espera continuar formando. E o nosso principal meio de comunicação com vocês é o Instagram. Então, se você ainda não nos segue, basta vocês colocarem EBXRH para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E é isso. Muito bom. Sigam mesmo, quem ainda não está seguindo, apesar de que acho que todo mundo aqui deve seguir vocês. Mas, né, depois desse painel vai ficar gravado. Quem não está seguindo, siga a Lari e a Kelly lá no @EBXRH. O conteúdo de vocês é muito bom. Eu, né, tô vendo vejo quase todos os dias o conteúdo de vocês, é realmente muito bom. A gente precisa de pessoas, de profissionais como vocês apoiando os RHs, né? A gente sabe o quanto isso é importante. A gente estava até falando agora nos bastidores, né, sobre isso. E hoje a gente vai falar muito sobre esse papel do RH também, né, o papel do DHO nessa condução dessa atualização da NR1. Né? Então, esse é um tema muito esperado por todo mundo, inclusive dentro do Movimento Mais Humanizado esse ano, eu tinha programado o tema O Futuro Humano do Trabalho, né, para ser o tema de 2025, mas aí quando veio esse burburinho todo da NR1, eu já coloquei NR1 no tema também, né? Então, coloquei lá a atualização da NR1 e o futuro humano do trabalho, porque essa atualização vai conduzir, né, o futuro do trabalho daqui para frente. E aí, só para apresentar o movimento, para quem está aqui ouvindo a gente, o Movimento Mais Humanizado, ele nasceu para trazer consciência e soluções para tudo que está nos desumanizando no trabalho, justamente no ambiente onde a gente deveria se realizar.
né, onde a gente deveria cumprir nosso propósito e transformar a nossa realidade. Então, este é um dos vários painéis que estão acontecendo ao longo do mês de maio. Os nossos encontros acontecem de terças às quintas-feiras, sempre às 20 horas, no horário de Brasília, com debates, reflexões muito enriquecedoras sobre a humanização nas organizações. Para você se inscrever nos painéis virtuais gratuitos, é só clicar no link que eu vou colocar agora aqui no chat. Então, se você ainda não se inscreveu para participar dos painéis e para receber as nossas comunicações, é o link que eu acabei de colocar aqui no chat para vocês. A realização desse movimento é da Academia de Transformação Organizacional, que é a minha empresa, e a gente conta com apoio e patrocínio de diversas empresas que acreditam nessa causa, graças a Deus. Então, a gente agradece especialmente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Todos os nossos patrocinadores e apoiadores estão no nosso site maiohumanizado.com.br. Se a sua empresa também deseja apoiar ou patrocinar essa iniciativa, é só acessar maiohumanizado.com.br e entrar em contato com a gente. Aproveita já para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube com o perfil @maiohumanizado. E já curte esse vídeo, compartilha e marca outras pessoas que precisam conhecer esse movimento. Agora, a gente vai direto para o nosso tema, né? Que é esse tema que tá todo mundo falando, né, gente? Todo mundo, né? Como é que vocês estão vendo esse movimento, assim, da NR1, né? Com o público de vocês? Como vocês estão vendo isso? A gente já conversou, né, Kelly, outro dia sobre isso. Mas acho que a gente tem que trazer essa conversa para cá, né? É legal trazer essa visão assim, né, Verusca, porque a gente é RH, então nós, né, somos RH aqui, e por muito tempo eu vi o RH, isso aqui é assunto do SESMIT, isso aqui é assunto, né, eu lembro muito assim, muito nítido na minha cabeça que quando o Álvaro, que era uma pessoa que trabalhava comigo e que ele era uma pessoa muito sênior ali na área de segurança do trabalho, ele trazia esses assuntos, olha aqui como é que tá o FAP, tô terminando aqui o PPRA, não sei o quê, como é que tá, não sei o quê, todo mundo, aham, aham, mas ninguém dava importância, ninguém nem sabia o que ele estava falando, o que significava aquilo, e aí eu percebo que nesse momento a gente está vivendo esse reflexo de, caiu no colo do RH, né, porque não dá mais só para entender que o SESMIT vai fazer, porque a gente vai ter um papel de execução aqui importante para fazer esses programas rodarem e, né, tudo que a gente vai falar aqui, mas eu vejo assim que a gente está um pouco perdido. Tem pessoas achando que a NR1 é uma coisa que surgiu agora, do nada apareceu uma NR e ela existe desde 1970, então é a mãe de todas e a gente não conhecia, né? A gente ouvia falar das NRs, eu que era de call center, ouvia muito falar da NR mais de ergonomia, né, NR17, e aí eu vejo que a gente está nesse momento, tanto que a gente trouxe uma pessoa para a comunidade, né, para conversar desse assunto, e as pessoas ficaram assim, não tinha nem o que perguntar, porque precisava entender, precisava se localizar no assunto, assim. Então, eu acho que tá com esse sentimento de preciso entender, mas eu acho que é difícil. Será que eu tenho que ler? Onde que eu acho material? Onde que eu tenho uma coisa que eu entendo tudo? Então, acho que estamos nesse momento. Perfeito. Na minha visão, tá? Olhando as pessoas que eu tenho conversado. Belo contexto. E aí, Lari? Eu concordo, e até porque eu acho que quando a gente começa essa discussão, ela não é uma discussão de um dono só. Então, o que faz com que a gente ainda tenha mais dificuldade vai ser uma responsabilidade do RH, vai ser uma responsabilidade da área de segurança do trabalho, responsabilidade da liderança, vai ser muito compartilhado, né? Então, acho que está todo mundo ali tentando entender qual que vai ser o meu papel nessa atualização da NR1, né? Será que o RH vai ser o responsável por pensar nas estratégias? Não, vai ser responsável por acompanhar tudo que vai ser implementado. Então, eu acho que ainda estamos entendendo, na minha percepção, o RH ainda está entendendo qual vai ser esse impacto para a área em si. E por mais que a gente tenha, né, num primeiro momento, uma falsa sensação de que isso não é nosso, porque existe uma área, por exemplo, da segurança do trabalho, SESMIT, que olha para isso, vai sim respingar
no nosso trabalho e também no trabalho das lideranças, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Com certeza, assim, mais do que nunca. Acho que a Kelly trouxe uma coisa também, que eu também trabalhei em RH e junto da área de segurança do trabalho, né? E numa determinada empresa onde eu trabalhei, que eu já era gestora de RH, a área de segurança do trabalho ficava comigo. Então, eles respondiam para mim, os técnicos, engenheiro, médico do trabalho, foi até estranho, sabe? Tipo, tinha uma médica do trabalho, né, que fazia parte da minha equipe, né? É novo, era novo isso para mim. E eu aprendi muito. Então, tem uma sopa de letrinhas, né, que existe na área de segurança do trabalho, que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas que é só uma questão de entender de nomenclaturas no final das contas, né? Que eu acho que é a maior estranheza hoje dentro das empresas, tanto dos RHs quanto dos consultores que prestam serviço para as empresas, é se acostumar com essa sopa de letrinhas. Isso por parte do RH, eu entendo. Agora, tem um lado, por exemplo, da segurança do trabalho que não faz a menor ideia do que são fatores psicossociais, do que são riscos psicossociais, que aí é onde entra o RH, porque a principal atualização da NR1, né, que aconteceu agora, é sobre isso. Então, tipo, aí a Lari falou assim, vai respingar. Eu acho que não vai respingar, não, vai molhar o RH inteiro, vai encharcar, entendeu? Vai. A gente vai ter que nadar nesse tema, porque assim, não adianta, né? É uma responsabilidade que vai ser muito nossa. E sabe o que eu acho legal a gente falar aqui? Eu não sei, mas quando a gente começou a discutir esse tema, diferente, por exemplo, da Kelly, que já tinha contato, já tinha tido contato com NRs, enfim, eu venho já de uma jornada que nunca tinha tido contato. Eu acho que talvez valeria a pena a gente falar sobre esse conceito, né? Eu acho que para começar essa discussão, acho que seria importante a gente falar o que de fato é a NR e aí depois a NR1 dentro do mundo do trabalho, né? Então, acho que se vocês quiserem puxar esse tema, eu complementaria, mas eu acho que é muito importante a gente começar a colocar todo mundo nessa mesma página. Como a Kelly falou, quando a gente traz uma pessoa dentro da nossa comunidade, muitas pessoas não sabiam nem o que perguntar, porque não sabiam de fato do que nós estávamos falando, né? É verdade, tem razão. Acho interessante a gente começar esse papo assim. Sim, sim. Gente, inclusive, né, aproveitando que a Lari falou, quem quiser, manda pergunta. Quero ver os comentários de vocês. A gente está olhando aqui os comentários de vocês. Boa noite, Sandra. Boa noite, Isaura. Lúcia, querida. Estou vendo os comentários de vocês. E mandem perguntas, tá, pra gente. Ou os comentários também. Participem dessa conversa com a gente. E, bom, vou começar. Você quer começar, Kelly, falando da... Pode começar. Eu tô tipo um robozinho já falando de NR1. Já tem o script, né? Tá tipo, não precisa nem de roteiro, né, nesse momento. Mas, bom, as NRs são normas regulamentadoras. O que elas regulamentam, né? Elas trazem diretrizes para o trabalho, né? Então, elas fazem parte da legislação trabalhista, o que pouca gente, inclusive, sabe. Olha que loucura, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no empregado, né? Quando a gente trabalha dentro de uma empresa e a gente é CLT, né? Isso significa que nós estamos sob a regência das leis trabalhistas. Dentro das leis trabalhistas existem as normas que regulamentam o trabalho. Então, essas normas regulamentadoras, existem mais de 30 normas, se eu não me engano, não sei exatamente o número 38. Agora. 38? Aí, Kelly sabe. Então, existem 38 normas que regulamentam o trabalho. A NR1 é a mãe das normas. Então, pensa aí na sua mãe, né? Uma pessoa importante na nossa vida, né? Então, tipo, a NR1, ela é a mãe. Por que ela é a mãe? Porque ela é a norma que orienta as demais. Tanto que existem várias outras normas, que a Kelly até mencionou, que estão conectadas à NR1, que talvez a gente até fale um pouco sobre isso, né? Como, por exemplo, a NR17, que é de ergonomia, que fala sobre ergonomia cognitiva, que quase ninguém falou sobre isso até hoje, e agora com a NR1 a gente vai falar, por causa dos fatores psicossociais, a gente vai falar sobre a ergonomia cognitiva também, que é sobre a carga mental, né, de trabalho. Olha lá, o Cedenir é meu aluno, e ele é da área de segurança do trabalho. Ele colocou lá 38, olha lá, Kelly. Ai, não falei errado. Você pensou se eu falo tudo errado. O que mais, Kelly, você quer acrescentar sobre a NR1? Eu acho que é muito isso, assim, de
a gente pensar que a gente já seguia todas essas normas aqui, e eu acho que uma coisa que vem como desafio também, falando das NRs, é que elas eram muito separadinhas, né? Então, quando a gente falava ali, de novo, gente, eu fui liderança também de uma pessoa do SESMIT, e como eu tinha dificuldade de entender, eu não entendia tudo, eu falava, eu confio em você, vai lá, faz, e se tem algum problema, traz, né? E eu tentava entender ali o que eu conseguia. Mas eu acho que eu via muito que era medido muito essa coisa de a temperatura, os riscos químicos, né? Então a gente tinha um galpão lá que era super arriscado. Então esses riscos eles eram avaliados, eles não eram tão medidos, ninguém perguntava nada para ninguém, pegava os aparelhinhos, saíam medindo lá. Agora eu tô até com medo aqui do seu aluno, né? Do que eu vou falar. Mas era isso que a gente via, isso acontecendo aqui. É isso mesmo. E aí, hoje, a gente vê que, né, com essa mudança, a gente vai precisar olhar para esses riscos psicossociais, e aí, quando a gente fala do risco psicossocial, a gente está falando de muita coisa, né? A gente está falando do assédio que já era olhado pela empresa, a gente está falando da carga de trabalho mais pesada, a gente está falando de reconhecimento, se ele recebe uma remuneração justa, né? Quando a gente olha para a igualdade salarial ali. Então, por isso que o RH entra muito, porque a gente está falando de área de remuneração, olhando para esse ponto da remuneração, a gente está falando de desenvolvimento da liderança, né? As áreas, o BP de RH, quem olha para desenvolvimento, olhando para desenvolver a liderança, o BP de RH que está ali todo dia com o líder, falando dessa gestão do risco aqui, desse gerenciamento do risco o tempo inteiro, porque se ele leva para uma reunião e fala uma vez, gente, existe uma atualização da NR, não sei o que, é isso. E aí volta todo mundo para o RH, o SESMIT fazendo o trabalho dele, cada um fazendo o seu trabalho, nada vai acontecer, né? Porque, e aí uma coisa que eu vejo que as empresas estão meio confusas é assim, eu já tenho um programa de psicoterapia, eu já tenho uma empresa que faz isso, eu já ofereço a yoga, como se, eu já tenho um programa de saúde mental, então eu estou respaldado, só que ninguém ouviu as pessoas, ninguém foi na causa raiz, para entender como é que tá, e a pessoa volta para aquele ambiente tóxico, e a yoga que ela fez não resolveu de nada, né? Então... E eu acho que o que muda esse jogo é muito isso, assim, vai ser considerada a percepção do colaborador, né? Então, eu acho que a gente está entrando em um momento crucial, porque como a Kelly falou, muitas vezes a gente não leva em consideração a percepção de quem está lá, vivenciando essa cultura, né? Vivenciando essa liderança. Então, eu acho que isso, na minha opinião, é a grande pimenta assim que traz para a gente mudar esse olhar na hora de pensar em estratégias nesse sentido, sabe? Perfeito, Lari. Essa coisa da percepção, inclusive, para quem ainda não leu a norma, né, ela está lá, está na norma. Né? Então, é uma das coisas que o Ministério do Trabalho está deixando muito clara, tipo assim, a gente quer saber qual é a percepção das pessoas. Então, não adianta você dizer, como a Kelly disse, temos aqui um programa de saúde mental, tá bom, mas qual é a percepção das pessoas? Né? Então, por isso que talvez a gente possa falar agora do primeiro item do checklist, né? Neste momento, né? Por isso que o primeiro item do checklist, gente, a gente vai trazer aqui como prometido, né? O checklist da NR1 para quem é de RH, de DHO, para a liderança também, esse checklist serve para a área de segurança do trabalho, enfim, para todo mundo que está envolvido nisso. O primeiro item desse checklist é justamente o mapeamento dos fatores psicossociais, né? E é justamente no mapeamento dos fatores psicossociais que a gente vai conseguir entender qual a percepção das pessoas, né? Dentro desse contexto organizacional, né? E sabe uma coisa que a gente estava até discutindo no dia que nós conversamos com a nossa comunidade? Muitas pessoas estão achando que esse mapeamento, né, desses fatores psicossociais, eles podem ser feitos. Eu vou fazer o meu próprio mapeamento, vou jogar aqui em um formulário e mapear isso dentro da organização. De clima, né? Não pode, né? A gente tem que reforçar isso aqui nessa live, porque não é pesquisa de clima. Não é isso. A gente tem que levar em consideração pesquisas que são
regulamentadas, que são Embasadas engessadas, cientificamente, né? exato, que são embasadas cientificamente, como a Kelly falou. Então, é engraçado porque na ânsia de querer, né, trazer uma solução e já começar a trabalhar isso dentro das organizações, a gente tem visto profissionais errando nesse processo, né? Então não é simplesmente, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui da minha cabeça Não, e colocar para ser rodada dentro da empresa. Então é um pouco diferente, né? perfeito, perfeito. Kelly, você ia falar E alguma coisa? tem... Não, é porque eu fico apertando aqui. Mas eu ia falar que, assim, tem essa complexidade, né, da pesquisa, de rodar essa pesquisa, dependendo do número de pessoas que a empresa tem, precisa ser pesquisa. Eu não vou conseguir fazer roda de conversa com todo mundo e tudo. Mas eu vejo que empresas que estão com medo também, que estão com esse olhar, empresas menores. Então, a partir de 20 pessoas, agora eu tô com medo de falar por causa dele, mas acho que 20 pessoas já precisa ter uma CIPA. Isso é uma coisa que o RH ficava super distante também. É o povo da CIPA, talvez tenha uma pessoa do RH que está ali conversando, que está discutindo. Esses dias eu vi um diretor lá de SESMIT, tem empresas que têm, né, pessoas com cargos bem, e ele falando que até hoje ele participa das reuniões da CIPA, porque ali surgem todos esses problemas, são falados, esses representantes das áreas ali da empresa trazem esses problemas também. Então, são formas da gente mapear. Tem pesquisa e tem outras formas da gente captar o que está acontecendo ali também, como, né, Perfeito. mapear risco. Isso mesmo. Acho que vocês trouxeram pontos muito importantes, assim, né? O mapeamento ele precisa ser feito baseado em perguntas que são justamente para mapear os riscos psicossociais. Não é, por exemplo, uma pesquisa de clima, né? Inclusive é bem diferente de uma pesquisa de clima. Então a gente precisa saber, tá? Quais perguntas? Existem vários questionários internacionais, inclusive, que são validados. E, claro, a gente pode sim criar ferramentas a partir destes questionários que são validados. Existem questionários, por exemplo, né, como a Kelly falou, que a gente não vai sair fazendo entrevista e roda de conversa, grupo focal, com empresas que têm centenas ou milhares de colaboradores. Mas a gente pode usar um formulário, né, uma pesquisa, só que essa pesquisa precisa ser voltada para os riscos psicossociais. E aí, dentro dos riscos psicossociais, tem vários tipos de riscos. Né? Então, não é aplicar qualquer tipo de formulário que a gente tira da internet que vai funcionar. Então, esse é um ponto bem importante e é o primeiro item do checklist da NR1, então, gente, que é o mapeamento, né, dos fatores psicossociais. Que E aí, acaba, Verusca, respingando no segundo ponto do checklist. Porque a gente tinha pensado em trazer aqui como segundo ponto um diagnóstico organizacional, né? Só que com recorte emocional. Então, reforçar que não basta aplicar uma pesquisa de clima, que nesse momento é importante a gente investigar segurança psicológica, bem-estar, propósito, confiança. Então, acho que o segundo ponto acaba se conectando também com isso que a gente está trazendo, né? completamente, até porque se a gente não. Você falou disso, né, Lari, da questão da cultura. Se a gente não atuar sobre a cultura, ou seja, a gente precisa fazer um diagnóstico organizacional, que aí, gente, é o segundo item do checklist que a gente trouxe para vocês, né? Se a gente não atuar na questão da cultura mesmo, né, fazendo o diagnóstico organizacional, a gente vai ficar na superficialidade, né? E aí a gente não vai atuar sobre o ambiente, que é o que a norma traz, né? A norma ela não fala assim, você tem que tratar os indivíduos, sabe assim, levar para terapia. Não é isso que está na norma, né? Gente, pelo amor de Deus, eu sou psicóloga, eu amo psicoterapia, né? Mas agora é o momento de ir além, né? Além da psicoterapia, além dos atendimentos individuais. Agora é o momento de trazer uma abordagem coletiva, né, de trabalhar o ambiente, né? Por isso a importância do diagnóstico organizacional também. Aí, de novo, aqui o RH, né, gente? O RH e o DHO também, né? Enfim, consultores de DHO, profissionais de RH, né? BPs, de novo, aqui vão ter uma importância enorme, né? A percepção ela é individual, mas ela não vai ser tratada individualmente, né, Verusca? Então, assim, a
gente colhe uma percepção individual para, no coletivo, a gente ter uma visão que seja sistêmica. Você falou uma palavra, eu estava tentando achar a palavrinha que você falou. Não é grupal, é Coletiva? Não. coletiva, isso. Sistêmica é uma palavra que eu uso muito também, sabia? Então é importante, porque quando a gente estava conversando com os nossos alunos, apareceu essa dúvida. E aí, eu trato isso individualmente? Eu trato coletivo? Não, a gente vai tratar o coletivo, né? Perfeito. É uma questão da empresa, a empresa é responsável, né? E aqui, quando a gente fala disso, tem muito essa visão, assim, de, esses riscos, né, de estresse, de tudo que acontece com uma pessoa, é multifatorial. Eu posso ficar estressado na empresa, eu posso ficar estressado no trânsito, eu posso ter vários, mas na empresa ela precisa ter esse controle, ela precisa fazer com que o trabalho seja saudável, né, que as pessoas tenham esse direito de ter essa saúde, que fale né, de prevenção, de cuidado com a saúde física, emocional, em todos os sentidos. Então, se eu tenho um diagnóstico que me mostra que eu tenho algumas questões ali, porque hoje quando a gente olha para algumas empresas e a gente ouve, a gente sabe que não existe segurança psicológica, a liderança, né, é complicada, é difícil até da própria liderança, dos líderes falarem com os seus próprios líderes. A gente está vivendo um cenário assim. Agora isso vai vir à tona se as pessoas conseguirem, né, começar a falar disso, a usar os canais de denúncia, usar os canais corretos aqui, e a gente vai ter que olhar para isso como temos um problema e temos que resolver. Uhum. A gente já sabe que existe um problema, agora a gente vai ter mais indicadores, mais dados ali também para conseguir ir para esse plano de ação. Mas antes disso, vamos falar do 3, né, no checklist, que antes da gente ir para o plano de ação, a gente precisa envolver essa liderança, desenvolver essa liderança, engajar essa liderança. E quando a gente fala de desenvolver, a gente está falando de desenvolver pessoas socioemocionalmente também, porque não é porque ele é um líder que ele está pronto, né, emocionalmente para lidar com as situações que vão acontecer, desenvolver essa liderança com o que está acontecendo, com o que é esperado do ambiente de trabalho, desenvolver essa liderança em todos os sentidos e trazer essa liderança a responsabilidade que ela tem, porque todos esses números e esses mapeamentos, se eles ficarem na mão das áreas, do RH, do SESMIT, e não a liderança não for corresponsável para co-construir, para fazer isso tudo junto, a gente vai continuar seguindo caminhos, né, paralelos, e nada disso vai fazer sentido, não vai resolver de nada. Uma NR, uma atualização, as empresas vai pagar uma multa e vai seguir a vida. E aí a vida segue bagunçada, né? Porque esse é o grande, assim, para mim, sei lá, acho que é o maior problema que eu vejo hoje nas empresas e pensando no RH, no DHO, sabe, é fazerem ações que estão desconectadas da organização, sabe assim? Então, tipo, vamos fazer aqui uma aula de yoga. Tá bom, mas essa aula de yoga está dentro de qual contexto? Eu amo yoga, eu faço aula de yoga, né? Faço yoga há muito tempo. Lari faz também. Tipo, eu amo yoga, mas qual que é o contexto para a gente trazer uma aula de yoga? Será que isso faz sentido? Será que essa é a melhor ação que a gente pode tomar, estrategicamente falando, né? Qual é o problema que a gente quer resolver, né, com a yoga? Exato. Qual é o problema, sabe? Isso está vinculado com diagnóstico, por exemplo, sabe assim? Né? Claro, eu sei que vocês sabem, mas é uma coisa que eu fico... os meus alunos falam, eu chamo isso de SID, que é Síndrome das Iniciativas Desconectadas. Gente, adorei! Boa. Podem usar. É a síndrome das iniciativas desconectadas. Eu falo que muitos profissionais de RH e DHO sofrem de CID. Concordo. Enfim, então acho que essa capacitação da liderança ela tem que estar associada ao diagnóstico, ao mapeamento, né? A ações estratégicas que, como você falou, né, Kelly, que estejam vinculadas a um problema real. Não só porque deu na minha cabeça que fazer aula de yoga na empresa é legal. Porque entendeu? a outra empresa faz, né? Porque está na moda.
E assim, eu confesso que eu sou bem incomodada com o papel da liderança, principalmente nesse tipo de ações, porque eles se colocam muito como coadjuvantes, sabe? A liderança tem um papel muito importante. Então, a gente sabe, por exemplo, que muitos desses fatores psicossociais são também reforçados pela própria cultura. E quando a gente olha para a cultura, a liderança tem um papel importantíssimo, né? Em fazer as pessoas sentirem a cultura, a cada vez mais olhar para os pilares e ver se a gente está aplicando eles no dia a dia. E o RH, eu vejo ele muito como um mediador dessas duas pontas e um grande guardião desse tema, mas não um grande responsável. Então, eu acho que a liderança ela tem que tomar para si essa responsabilidade, porque quando a gente olha para esses fatores psicossociais, boa parte deles são fatores que são reforçados pela liderança. Se tem algum tipo de comentário que seja um comentário que me incomoda, que faz com que a cultura seja mais tóxica, se o líder, né, ele não ali naquele momento já dá o feedback, já traz a importância desse posicionamento de um liderado ser diferente, ele está, querendo ou não, sendo conivente com uma situação. Então, eu acho que a liderança tem cada vez... A sensação que eu tenho, ô Verusca, é que o RH está muito mais preocupado do que a liderança em entender isso. Eu sinto falta dessa liderança ter esse senso de urgência de entender qual vai ser o papel dela nessa discussão toda, sabe? Você sabe que na norma tem uma coisa que gente, isso é importante, hein? Na própria norma está falando lá dos responsáveis legais da empresa. O RH, por exemplo, não é responsável legal. Né? Quem são os responsáveis legais? São os líderes, né? O primeiro nível, inclusive, de liderança da empresa são os responsáveis legais. Então, tem muita gente falando assim, né, meninas? Vocês já devem ter ouvido. É tipo, mas aí tem empresa que só vai querer pagar a multa e pronto, né? A gente está ouvindo bastante coisa desse tipo. Não é só sobre a multa, é sobre a reputação da empresa, né? E principalmente, né, sobre a reputação dessa liderança. Então, isso que a Lari está dizendo é tão importante que quem pela NR1 é suporte para a liderança, né? Para que a liderança faça isso funcionar. Mas, por exemplo, a fiscalização vai cobrar dos líderes as ações. Então, os líderes é que são cobrados. Por isso que esse terceiro item do checklist, a capacitação da liderança, é fundamental para fazer a NR1 não só funcionar, mas perdurar, né? Porque são ações que precisam virar cultura, né? Eu vi uma empresa, Verusca, eu não sei se é a P&G, é uma empresa que é bem... Acho que né? é. É porque eu vi faz uns dias, eu não lembro se é exatamente a empresa, mas que o CEO fez com que a liderança assinasse simbolicamente um compromisso do que ela se compromete com essa questão da saúde mental, de cuidar das pessoas, de ser esse líder mais generativo, que olha para o resultado e olha para as pessoas e tudo. Porque é isso, quando ele se compromete, ele vai para frente das pessoas também, que é uma forma dele, né, dele ter a imagem dele exposta também, as pessoas também acabam tendo esse poder de, ele não fez o que ele falou, isso não está acontecendo aqui na área, né? Ouvidor, olha o que está acontecendo, porque não é assim, não é essa a nossa cultura. E aí depende muito desse CEO, depende muito dessa consciência do impacto que isso traz para a reputação, né? Para o resultado mesmo financeiro da empresa, produtividade, tudo. Então, as empresas que são mais conscientes, desde a alta liderança, têm esse respaldo, né? Também tem essa facilidade também. Com certeza, isso que você falou assim, é fundamental, né? Se a alta liderança não estiver envolvida nas ações, elas não funcionam. É o Infelizmente. exemplo, né? É a mensagem que está sendo passada. E ainda mais agora, sobre fatores psicossociais, né? Que eu resumo os fatores psicossociais como fatores de relacionamento social.
né? Então, a liderança se relaciona o tempo inteiro com as pessoas. E se essa relação não for uma relação de qualidade, a gente vai ter mais riscos psicossociais, né? Quem que dá a demanda para o funcionário? A liderança. Quem É. dá autonomia? A liderança. Ou Quem, não, né? né? Ou Quem não, mas quem deveria dar, olhando para, né, É. para a norma ali? Quem talvez olha para a remuneração das pessoas ali, para a tomada de decisão, para que seja uma remuneração justa. Praticamente tudo aqui, quem é o decisor é a liderança. O RH, ele cria aquele contexto ali de política e tudo, mas não é o decisor. Não é, exatamente. É uma área de suporte nesse momento, né? E um suporte muito importante, mas realmente a lei, né, vai recair sobre a liderança da organização, né? A fiscalização principalmente. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente tem, que já passaram várias. Deixa eu só voltar aqui. A Aline está perguntando se vai ficar gravada? Sim, que ela está no trânsito. Cuidado, hein, Aline? Vai ficar gravada, sim. Vai ficar no canal do YouTube do Movimento Mais Humanizado, tá? Depois compartilhem com as pessoas. Oi, Cíntia, querida. Cíntia está perguntando, está falando aqui, ó. Hoje pela manhã participei de uma palestra sobre NR1. A maioria das pessoas confusas. Eu muito tranquila. A imersão que fiz com você foi esclarecedor. Que bom. Eu tô esclarecendo mesmo. Meu sobrenome é quase NR1 agora, gente. Verusca NR1. Impressionante. Mas acho que essa experiência, né, que eu tive no corporativo, inclusive liderando uma equipe de segurança do trabalho, me deixou muito segura nesse momento, né, Kelly? Acho que ajuda muito, né, a gente, esse repertório, né? Sim, com certeza. Ajuda demais, assim, nossa. Olha, quantos são os graus de riscos? A Andréia está perguntando aqui. Quantos são os graus de riscos? E o mesmo segmento pode ter diferentes graus de risco? Pode. Tipo, supermercado com grau de risco 1, outro com grau de risco 2, pode. A mesma empresa, ela pode ter, por exemplo, várias unidades. Cada unidade pode ter um grau de risco. Cada departamento pode ter um grau de risco, inclusive, de acordo com a atividade. Então, por exemplo, eu trabalhei na Coca-Cola. Na Coca-Cola, a gente tinha o administrativo, a logística e a fábrica. Cada unidade, né? Então, a unidade do administrativo tinha um tipo de risco, a unidade da logística outro tipo, e a fábrica outro tipo. Aí tinha a fábrica de refrigerante, a fábrica de embalagem, que também tinham riscos diferentes, né? Então, tem vários. Eu não sei, se Edenir, se você puder colocar aí quais são os graus de risco, você ajuda a gente? Mas isso que eu estou dizendo, eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Então, a mesma empresa, de acordo com até mesmo os departamentos podem ter riscos diferentes e graus de risco diferentes também. E quem vai fazer essa avaliação é a segurança do trabalho, só para deixar claro. Perus, que ele já tinha até respondido, ele falou que são pelo que ele lembra, são 4 graus de risco, e que a resposta dele vai de encontro com a sua. Em diferentes áreas, pode ter uma área com 4 graus de risco, outra 3. Perfeito. Obrigada, Lari, não tinha visto. Perfeito. É isso mesmo. Muito bom. Quem mais? Cedenir é o nosso consultor de segurança do trabalho, gente. A gente vai falando e eu vou vendo o comentário dele, ele sempre está complementando. Sempre é. Aí aqui a Giovana está com o perfil do filho dela, olha só a foto. Aqui é bem o que a Kelly falou, várias iniciativas que não são conectadas com a cultura e acabam se tornando sem sentido. É isso aí mesmo. Aí a Isaura, não é pesquisa de clima, nunca foi, nunca será. E muito É isso mesmo, Isaura, não é, nunca foi, nunca será, né? Ai. Aqui, ó, o Instituto Diversidade, que eu não sei quem é, está perguntando quais questionários com embasamento científico vocês recomendam para realizar um mapeamento. Olha, tem um muito famoso que é o de Copenhagen, que é questionário internacional de Copenhagen, alguma coisa assim. É o SOC, não? Hã? É o que tem SOC? Isso, esse mesmo. Tem outro H, não sei o que também, não era? HS. Tem vários.
Existem empresas hoje que desenvolvem esses mapeamentos também, empresas de segurança do trabalho, inclusive, que desenvolvem esses mapeamentos. E aí, gente, acho que só um ponto aqui. Não é porque um instrumento é internacional que ele é bom, tá? Então, acho que só isso que a gente precisa ficar atento, né? Tipo, ele tem que ser adequado para a sua realidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, é bom conhecer vários instrumentos, conhecer empresas que façam isso, né? Que façam esse tipo de mapeamento, e até mesmo estudar para você desenvolver, de repente, já que, né, aqui no caso é um instituto, você pode desenvolver uma ferramenta também, desde que embasado nos estudos sobre os fatores psicossociais. Agora, eu já vi mapeamentos de 7 perguntas e de 130 perguntas, sabe? Então, eu tenho visto várias coisas, né? Aí a gente tem que entender, é bom para a nossa realidade? Então, a empresa precisa fazer essa avaliação. É adequado para a nossa realidade? Não é porque, é um questionário internacional, tarará, tarará, que por isso é bom. Não, isso não é um indicador de qualidade, né? Tem que ser adequado para a sua realidade. E ter validade estatística também, né? Também. Que mais? Em tempos de ESG, aqui, ó, o Cedenir está dizendo, em tempos de ESG, a reputação da empresa está em jogo. Isso vai aumentar essa questão da reputação, né? E que bom, né? Eu fico bem feliz, porque a gente já estava. Eu sei que são óticas diferentes, mas a gente já estava olhando bastante sobre marca empregadora. Hoje a gente tem várias ferramentas, né, que dão aos candidatos e até aos colaboradores a possibilidade de falar como é estar dentro dessa empresa de fato, né? Então, a própria Glassdoor. Então, eu acho que tudo isso só vai contribuir para que a gente tenha essa. É como se esse poder estivesse agora em duas vias, né? Porque antes era só na mão do contratante, no caso, do empregador, né? Então, que bom que agora a gente vai poder saber como é trabalhar, como a empresa lida com essas questões, com esses fatores, se ela está só preocupada, né, em fazer o dela para não ter uma multa ou não, se ela vai acompanhar isso. Então, acho que a gente está evoluindo para realmente conseguir humanizar mais, né, assim, esse ambiente de trabalho. Com certeza, Lari, eu vejo assim também. Acho que a NR1 ela vem para colocar o mundo do trabalho, né, num caminho de humanização mesmo, né, para a gente não perder as pessoas. Que aí se conecta com o nosso quarto item, né, do checklist, que são ações de promoção de saúde mental, né? Deixa eu colocar aqui no chat. As organizações elas precisam pensar, né, e desenvolver não só palestras pontuais, né, sobre saúde mental, ou no Janeiro Branco, ou no Setembro Amarelo, ou agora no Maio Humanizado, né, não só nesses momentos, né, mas ao longo do ano, né, quais são as ações, as campanhas, os programas, né, as intervenções que vão ser feitas para a gente falar sobre saúde mental, porque sim, o trabalho pode adoecer mentalmente, né? O trabalho ele pode sim tirar, né, a saúde mental de uma pessoa, prejudicar a saúde mental. Então, esse é o quarto item do checklist da NR1 que a gente traz aqui para vocês, mas lembrando sempre, não são ações pontuais, são ações recorrentes que se conectam com o negócio, né, que se conectam com as necessidades daquela empresa, né? Sabe uma coisa que eu acho legal? Você quer falar, Kelly? Não, pode falar, depois eu falo. Por mais que parece que esse papo fica muito distante do bolso do empregador, porque vamos começar a falar de negócio aqui, né? Boa. Quando a gente fala sobre essas ações, a sensação que eu tenho quando a gente olha para uma liderança que está muito ali focada em bater meta, bater resultado, a sensação que eu tenho é que eles ficam pensando, nossa, parece ser tão abraça a árvore, né? Assim, parece que, será que eu tenho que olhar para isso mesmo? E eu vejo assim, primeiro ponto, quando a gente olha para essas questões, para esses fatores, a gente está esquecendo que uma pessoa feliz, ela vai performar mais, ela vai trazer mais resultado. Uma pessoa saudável, né?
Exato. Quando a gente olha para um custo de folha salarial, eu estava estudando, né, fazendo a tarefa de casa antes de entrar aqui na live, eu não sabia disso, mas as empresas também têm um percentual que aumenta quando o colaborador é afastado pelo INSS. O FAP, Então, assim, a gente esquece que a gente também está onerando um custo da organização. Então, assim, todas as vezes que a gente for conversar com liderança, que a gente sabe que a liderança tem esse pensamento, né, um pouco mais exato, mais voltado para resultado, a gente tem que trazer esse impacto. Olha, a gente está tendo X mil, né, X reais a mais no nosso custo, porque a gente não está olhando para essas questões. Então, acho que o RH, nessas horas, a gente também tem que saber ser inteligente na hora de falar, na hora de influenciar uma liderança, na hora de... Porque, assim, é muito importante para nós, eu, você, Verusca, que somos psicólogas de formação, e a Kelinha, que é de tabela, de tanto que ela convive com psicóloga, ela já está tornando uma. É muito bom para a gente falar sobre esses temas, porque a gente acredita, a gente formou nisso, nosso olhar é voltado para isso, mas para uma liderança talvez é um tema chato e talvez seja para ele que está ali também nas costas com metas extremamente agressivas de negócio. Então, acho que a gente também tem que começar a conectar essas ações com o resultado final que elas podem trazer para a organização, sabe? E com as dores da liderança, né, Lari? Né? Fazer essa conexão com quais são as dores, porque a liderança não vai trazer assim, eu tô com um problema que um funcionário meu tá doente. Eles não trazem isso. Eles trazem, apesar de que esse é um problema, obviamente, mas não é isso que está na fala da liderança, né? Então, como é que a gente identifica essa dor que a liderança traz com o resultado que eles esperam do nosso trabalho? E eu sempre digo que como a gente vai fazer isso são as nossas estratégias. E às vezes a liderança nem precisa saber quais são as estratégias que a gente vai usar, porque para eles não faz sentido mesmo, né? Sim, sim. Quer falar, Kelinha? Eu tinha te cortado, desculpa. Eu ia comentar nesse ponto do plano de ação, né, que acaba sendo um plano de ação, essa diferença do PPRA, que olhava muito para essa análise, a gente precisa de ter um plano, e aí o SESMIT até conseguia fazer esse plano sozinho, porque, né, ele entendia ali, né, o que ele precisava fazer e tal. O plano tá ali, ele ficava meio que estático por muito tempo, ia só mexendo uma coisinha, e agora a gente está falando que a gente precisa ter um inventário, que precisa ter ações conectadas, que a gente já falou muito aqui, porque senão a gente vai gastar dinheiro à toa também. E a Lari falou muito aqui de investimento, de quanto que eu tenho, né, de uma pessoa que tem um presenteísmo, o que isso significa, porque eu ouvia falar isso há muito tempo, agora a gente está voltando a ouvir, né? O presenteísmo, que é essa coisa eu estou... as mulheres estão com TPM, naqueles dias elas não conseguem, né, eu estou com uma dor de cabeça, eu tenho uma enxaqueca que eu vou trabalhar, então eu não tenho afastamento, mas eu estou ali produzindo pouco. Como é que a gente dá atenção para isso também? Tenho visto empresas olhando um pouco para isso, mas tudo isso se transforma em dinheiro, e tudo isso tem uma causa, e o meu plano precisa estar conectado com essa causa. Sim. Porque na hora da fiscalização, ela vai querer entender muito bem qual foi o inventário, os riscos que eu levantei, e o que eu estou propondo de ação para cada um desses riscos. Como é que eu resolvo, ou que eu mitigo cada um desses riscos, né? Isso. E a área de compliance, ela é super acostumada a falar disso, tem várias áreas que são mais acostumadas a falar disso, e a gente vai ter que se acostumar agora no RH a falar disso. Boa. Linguagem, esse é um termo que eu também sempre falo sobre isso. Linguagem. A gente precisa usar uma linguagem. Repete. Isso vai transformando a cultura, né? Então, a gente precisa usar a linguagem que a liderança compreende, a linguagem que, por exemplo, o momento pede que a gente compreenda, né? Desde o ano passado, eu comecei a marcar com RH, assim, das empresas que eu, né, atendo, e muitos falaram assim, não, essa demanda não chegou para a gente ainda. Eu achei engraçado, sabe? Tipo, não é que vai chegar essa demanda para você que tem que ir atrás dessa demanda, entendeu? Tipo, não, né?
Não é ficar esperando o problema chegar, é você já identificou uma questão, começa a falar sobre isso, começa a oferecer soluções, né? Porque os líderes, eles naturalmente estão um tanto quanto perdidos e com medo também, né? E eles não precisam ficar assim. Eu acho que isso traz o gancho para a gente falar do quinto ponto do checklist, que é sobre comunicação com os trabalhadores, né? Porque a gente está falando do RH, a gente está falando do SESMIT, da liderança, mas quando a gente olha para os colaboradores, eles são os protagonistas, né? Eles vão ser as peças chaves, já que a gente vai procurar a percepção de cada um que ali está. Então, eu estava até pensando, né? O quanto pode ser que os colaboradores sintam receio de trazer, né, de compartilhar, como que eu vou ser vista, né? Se eu falo que estou me sentindo coagida, por exemplo, por uma liderança, será que a empresa está preparada para me acolher nesse sentido? A pesquisa, né? Essa forma de mensurar, vai ser anônima, não vai? Então, eu acho que é importantíssimo a gente trazer clareza, criar esses papos mesmo, seja num formato de papo, no formato de focus group, seja um webinário dentro da organização, se for muito grande, né, para falar com várias pessoas ao mesmo tempo, de ter sponsors dentro da empresa, né, para falar sobre isso. Então, é diferente o RH falando e o CEO da empresa falando, né? O CEO trazendo essa relevância, essa importância, falando que a empresa vai sim, né, cuidar disso. Então, acho que esse ponto é bem importante para que tudo funcione, né? Para o mapeamento funcionar, para a liderança também se sentir corresponsável em tudo isso, enfim. Concordo, super, Mari. Quer falar, Kelly? Não. Também concordo. E não, eu quero falar um ponto só, que a gente vai precisar ganhar. Quer falar? A gente vai precisar começar a ganhar mais a confiança das pessoas, porque a gente vai precisar que eles respondam. E eles estão bem calejados com essa coisa, pesquisa de clima eu não tenho retorno, tudo que eu respondo eu não tenho retorno. E se eles boicotarem, né, talvez sem intenção, mas não participarem, a gente não vai ter esse repertório, essas informações para a gente entender o que está acontecendo também. Então, acho que esse é um outro ponto, um outro desafio, inclusive. Eu acho também. Tenho certeza, na verdade, porque, né, quantas vezes a gente vê isso nas empresas, né? Eles não respondem as pesquisa de clima, imagina. Pesquisa de clima, eles não respondem, ou eles respondem não necessariamente falando aquilo que eles pensam, né? Por medo mesmo, né? Por receio. Imagina agora com assuntos tão delicados, né? Até mais íntimo, né? Assim. Eu acho que é por isso que quando você até traz, né, que tem algumas ferramentas que já estão sendo pulverizadas, enfim, e que são bem grandes, com um volume de perguntas, né, extenso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Também como você falou, são tantas pesquisas, e a pesquisa de clima, é de liderança, e a pesquisa de satisfação, e a INPS, então acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, para a gente trazer uma pesquisa que seja intencional e certeira ao mesmo tempo, assim, para não sobrecarregar, né? Porque senão sobrecarrega e a gente estressa a base, em vez de ajudar, a gente estressa a base com tanto volume tão alto assim também de pesquisas, né? E é de onde a gente precisa tirar as informações, né? E aí, se a gente não consegue a colaboração deles, e a colaboração vem muito do ambiente psicologicamente seguro, né? Ou não, então a gente precisa realmente construir essa confiança. Nossa, total. Deixa eu ver, tem mais uma. A Andrea está perguntando aqui, ó. No manual fala que pode haver riscos. Não, isso aqui já foi, né? Não. Ela está perguntando das ferramentas. Na verdade, Andrea, é uma ferramenta só. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Lari está dizendo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de intervenções que a gente vai fazer. Então, por exemplo, o ideal, vamos pensar aqui, né? Que o ideal de uma pesquisa de clima é que ela seja feita a cada 2 anos. A NR1 também recomenda que o mapeamento também seja feito a cada 2 anos. Então, como é que a gente vai organizar isso dentro da agenda da organização? Porque senão vai ficar aquela coisa assim, lá vem de novo outra pesquisa.
né? Então, como é que a gente pode organizar essas pesquisas, de repente combinar pesquisas ou colocar isso num cronograma que fique mais leve para as pessoas, sabe? Até porque quem aplica pesquisa tem que lembrar que depois tem que dar devolutiva. Então, não é só aplicar a pesquisa, né? Então, aqui aí entra nesse item que a gente acabou de falar, que é a comunicação com os trabalhadores. Então, se você aplica uma pesquisa, você tem que lembrar que depois você tem que dar devolutiva, esse é o correto, né, para aquelas pessoas que responderam à pesquisa. Então, imagina só, se você escolher aí 2, 3, 4 ferramentas de pesquisa, você vai ter que dar 2, 3, 4 tipos de devolutiva também. Isso vai aumentar muito o seu trabalho e vai prejudicar a comunicação com as pessoas. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Sem dúvidas. Olha. Aqui, André trouxe um ponto também. André está super engajada, gente. André trouxe um ponto aqui, ó. Tem os diferentes níveis cognitivos dos trabalhadores também. Entra também na questão da comunicação, né? Sim. Tipo. Pode falar. Não, da questão da linguagem, né? Que a gente vai usar com as pessoas, né? O que eu ia falar é a importância da gente entender a persona que a gente está conversando, assim, porque vamos pegar exemplos. Se eu vou falar com uma indústria, onde eu tenho talvez ali boa parte da empresa dentro de um chão de fábrica, eu tenho que falar com essa persona num linguajar que ela entenda, né? Com um linguajar que seja conectado com a minha persona. Agora, quando eu falo, por exemplo, com uma empresa de tecnologia, que boa parte dos profissionais estão dentro de gerações mais novas, são mais imediatistas, talvez a minha linguagem tem que ser totalmente diferente. Então, eu acho que é importante também a gente colocar isso na conta desse ponto de comunicação, sabe? Assim, eu não vou falar do mesmo jeito com todas as camadas e com todas as empresas. Na hora que eu for falar, eu tenho que saber com quem eu estou falando, sabe? Quando eu vejo isso, eu penso muito num processo de gestão de mudança mesmo, né? Porque é uma mudança, e aí quando você vai mapear os stakeholders, quando você vai mostrar o que eles ganham com isso, entrar ali com treinamento, comunicação, envolver a área de comunicação, né? O que tem que ser treinado, o que a liderança mais sênior tem que fazer, qual que é o papel de cada pessoa na mudança. Acho que, se possível, né? Porque eu sei que muitas empresas não fazem gestão de mudança nem para o que elas acham que é imprescindível, mas esse seria o ideal. Não, mas eu acho que é o ideal, Kelly, só que agora tem uma lei, né, que está demandando isso. Então, agora, tipo, é aquela coisa, você querendo ou prioridade, né? vai ter que fazer, entendeu? Eu lembro que nas multinacionais onde eu trabalhei, sempre tinha, tipo, ISO, né? Sempre tinha alguma ISO. E aí, a ISO é o quê? Né? Uma norma internacional. É uma NR internacional, vamos colocar assim, né? Uma ISO é uma NR internacional. Então, aí essas empresas, elas não interessam. Não André, eu sei que você é minha aluna, eu estou adorando, você está super engajada aqui. Ela falou, sou sua aluna, viu? E aí, essas normas internacionais, elas obrigavam as empresas, os líderes a se mexerem, entendeu? Então, aqui, fiquem tranquilos, porque isso que a Kelly falou da gestão da mudança vai ter que acontecer. Isso é gestão de cultura, inclusive, né? Né, fazer qual é a cultura que a gente vai desenhar agora para essas empresas? É uma cultura humanizada, ponto, porque é uma cultura voltada para essas relações interpessoais, né? O Cedenir está aqui dizendo, a Larissa falou algo interessante, a empresa está preparada para isso, não podemos esquecer que, será que a alta liderança quer lidar com esse assunto, né? É um ponto importante. Aí tem a ver com aquela questão que a gente falou da capacitação das lideranças, né? Aqui o Cedenir está falando que pode ser a cada 3 anos. O mapeamento, Cedenir, é isso? Acho que é, né? Eu acho que você estava falando do mapeamento. Né? Ele trouxe esse comentário. Ótimo. Bom, e aí vamos para o 6º item? Vocês querem comentar agora, né? Acho que está claro, mas a gente vai precisar documentar isso tudo, ter esse programa de gerenciamento de risco com os riscos psicossociais,
tudo prontinho para quando a gente tiver essa fiscalização, a gente poder mostrar e sempre atualizado, que foi o que o Cedemir falou aqui, a gente vai ter que isso tá sempre dinâmico, né? Não é um documento estático ali, então resolvemos, atingimos uma meta, né, reduzimos esse risco, a gente vai ter que ter ele sempre bem vivo. Isso, exatamente. Gente, aqui tem, acho que um desafio para o RH, né? Que é a tal da documentação. A parte chata, né, que ninguém gosta. Acho que a gente não gosta, né? Mas isso aqui, que geralmente a área de segurança do trabalho é muito boa nisso, eu reconheço que a galera de segurança do trabalho é muito boa em documentar, né? Mas agora entra também a parte do RH. Por exemplo, né, quando a gente pensa em documentação, as capacitações, né? Então a gente falou de capacitação da liderança. Tudo isso agora precisa ser documentado, né? Então, lista de presença, aquela coisa que a gente já conhece. Evidência de tudo. Evidência de tudo, exatamente. Lista de presença, né? Avaliação de reação. Nem lembro mais agora de tudo que tem. Mas a gente precisa documentar, registrar, guardar as informações, né? Porque a fiscalização ela vai pedir essas evidências. Uma coisa que o Ministério do Trabalho está deixando muito claro é: queremos as ações. Eles querem ver as ações. Então, pode ser que a gente não vá conseguir resolver mesmo todos os problemas da empresa e está tudo bem, porque, né, isso demanda um tempo. Agora, a empresa está fazendo o quê? Né? Isso que o Ministério, que é o auditor fiscal lá do trabalho, vai bater na porta da empresa e ele vai querer ver, tá, beleza, então vocês têm aqui esses riscos e o que vocês estão fazendo a respeito disso, né? É parecido, não exatamente, mas com o que a gente faz no RH também, com as fiscalizações de cota, né, de evidência de como a gente buscou pessoa com deficiência, né, quantas pessoas a gente entrevistou, tem tudo Isso. guardadinho, então a gente vai ter que ter essa mesma disciplina também. Esse mesmo cuidado, né? E eu acho que quando a gente fala de documentação, a gente acaba também olhando para o sétimo ponto do checklist, que é o fato, né, como a Kelly falou, de sempre estar atualizado, esse monitoramento contínuo, ele também deve ser feito através de indicadores, né? Então, algumas empresas já estão até com essas soluções, com dashboards que vão cruzar esses dados para a gente ir analisando. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade para o RH se tornar ainda mais estratégico. Assim, a gente já sabe que o RH precisa entender de números, que isso já tem sido discutido já tem um tempo, porque antes nós éramos uma área muito subjetiva, mas quando a gente olha para essa oportunidade, é uma grande oportunidade para a gente colocar isso no nosso dia a dia de trabalho, né? De olhar para esses indicadores, olhar de uma maneira conectada, não olhar, vou olhar só o absenteísmo, só o engajamento, não, mas conectar para que a gente consiga de fato entender o que está acontecendo ali na empresa, né? O que uma pesquisa de desligamento me fala sobre fatores psicossociais aqui dentro da minha organização, que quando eu olho para o meu absenteísmo, eu vejo que isso é realmente endossado, reforçado. Então, eu acho que é importante a gente começar também a olhar para essa oportunidade com um olhar positivo, né? Tem um ônus, que é toda essa parte mais burocrática de documentar, enfim, mas tem um bônus muito bom de forçar o RH a ter esse olhar um pouco mais exato, né? Super concordo, Lari. Eu acho que existe uma sorte aqui, que a gente vai precisar dar continuidade e ampliar, mas os SESMIS que eu conheci já na minha vida, eles usavam muito dados, eles tinham mais dash do que as outras áreas, né, de desenvolvimento, para saber, né, tem que acompanhar muito ali certinho o PCMSO, tudo que está acontecendo, exame periódico, então, pelo menos eu tive a sorte de ter pessoas que tinha tudo na ponta da língua, tudo número muito, muito É real verdade. time, assim. E aí entra no. Ai, fala, Lari, fechou o Não, microfone. eu ia falar que por mais que a área, que é uma área muito próxima, né, de segurança do trabalho,
tenha essa visão, é engraçado que o RH não necessariamente, né? Não. A oportunidade que a gente teve de trabalhar juntas, a área da segurança de trabalho era extremamente Você voltada para dados, lembra? mas o nosso RH não É, era. é, Quando a gente pensava em People Analytics para a gente, RH, né, consumir, a gente não tinha. é, Então, assim, por isso que eu acho que é uma ótima oportunidade para colocar isso no é. nosso Eu falava, dia. onde você arrumou esse dash? Aí, ó, o Cedenir, ó, Kélia. É, ó. O que eu diga. Não, mas ele é assim, né? Um dash ambulante, porque tudo que É, ele tá falando aqui, ele tá. referência. Mas isso é fantástico, né? Porque inclusive, o que a fiscalização vai fazer é exatamente pedir esses dados, né? E eles vão consultar esses dados, porque o e-social está aí, né, gente? Então, tudo vai ser colocado no e-social, ou tudo está no INSS, as informações ficam registradas, não tem como burlar o processo, né? Então, a gente precisa ter isso muito organizado para mostrar para fiscalização também. E a área de segurança do trabalho é muito boa em dados, gruda neles, que é É. sucesso, né? O Acho que desafio que eu gruda vejo, neles. Verusca, aqui no final, assim, é a gente ter saúde mental real. É, É isso o objetivo da atualização ser é, concretizado realmente, né? Esse é o grande desafio, mas é que esse é o grande desafio, o grande objetivo. Então, a gente está exatamente. acreditando. Sim, e a gente só vai conseguir isso, a gente fechando os pontos, né? Criando ambientes saudáveis, né? Criando ambientes onde as pessoas tenham boas relações, né? O trabalho ele pode ser leve, né? O trabalho ele pode ser até divertido, né? Dependendo do clima que se é criado dentro da empresa. É claro que vai ter assuntos difíceis, é claro que vai ter desafios, metas desafiadoras, mas não precisa ser sempre assim. Né? Então, acho que o objetivo disso é humanizar mesmo as relações de trabalho, né? Então, o jurídico vai estar muito antenado nisso. É um trabalho a muitas mãos, né? Não tem nenhuma área que vai atuar sozinha sobre isso. Então, vai ter o jurídico, vai ter o RH, né? Vai ter a segurança do trabalho, a liderança, as consultorias contratadas, porque vai precisar de ajuda externa também. Enfim, né? Então, é um trabalho feito a muitas mãos. E agora é a hora da gente realmente se unir em torno dessa humanização, né? Porque esse no final do dia, é o objetivo, né? É isso. Sem dúvidas. A gente viveu isso eu ia falar que a gente viveu isso na LGPD, né? Não sei se você lembra disso nas empresas, mas foi bem parecido, assim, É o verdade, prazo para, né, Lembro. para enquadrar ali todo mundo envolvido. E Hoje hoje já é mais já está mais aculturado, né? tranquilo falar sobre isso, né? é normal, né? Tipo, todo mundo fala da lei de proteção de dados, né? Todo mundo fala sobre isso como uma coisa É, normal, né? E é, realmente. E aí vai virando cultura, né? Então, mas por que vai virando cultura? Porque a gente repete, 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 até todo mundo entender. Eu faço uma analogia com o cinto de segurança, né? Tipo, eu lembro quando era criança, meu pai e minha mãe, tipo, entravam no carro, ninguém colocava o cinto de segurança, entendeu? Né? Não tinha nem lei para isso, né? E aí a lei surgiu, as pessoas começaram a associar a lei à multa e não à segurança, olha que loucura, né? E aí, só que com o tempo, as pessoas foram obrigadas a usar o cinto de segurança e com isso o número de mortes nos acidentes diminuir. diminuiu. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, então realmente é bom usar o cinto de segurança. E agora as pessoas Virou associam automático. exatamente a segurança. Eu compartilho muito. Eu era exatamente essa pessoa. E Não é? agora é automático, né? Parece que a gente Você está chega e já puxa. alguma coisa quando você não está com o cinto de segurança, assim. De É. fato. É que a gente possa entender cada vez mais desse tema. Eu acho que é importante, tudo isso que a gente falou aqui, para nós, RHs, eu acho que o ponto principal, além de entender, é saber falar de uma forma conectada com
a persona da organização, sabe? Com quem você está falando? Com a liderança? Então, fale de uma forma talvez um pouco mais exata, com o colaborador, explique de uma maneira um pouco mais simples, né? Que seja de fácil entendimento. Então, acho que nós, RHs, a gente vai ter um papel muito importante nessa estratégia toda de mudança, como a Kelly falou, sabe? Então, quanto mais nós entendermos dessas alterações, mais a gente vai ter segurança e credibilidade para falar nas mesas de tomadores de decisões e também para influenciar ali as pessoas envolvidas. É isso mesmo, Mari. Muito bom. Eu ficaria muito tempo aqui Amei. conversando com vocês. Eu agora acabei de ver que 9h15. Super! Até porque Verus PNR1 está aqui, né, na live. Tá virando meu sobrenome, mas tá ótimo, né? O importante é a gente ajudar, né, a galera? Temos que ajudar o nosso. A gente teve um universitário aqui, a ajuda dos universitários, né? Que ajudou muito na live. O Cedenir arrasou. Parabéns. O Cedenir é fiel, ele vem em todas, adoro. E eu gostei que ele é realista, porque quando a gente começou a falar das siglas, ele falou que a segurança do trabalho é uma sopa de letrinhas, e de fato, né? É difícil, são muitas siglas. São muitas, muitas. Eu adorei. Só assim, a gente estava até comentando, só assim para a gente conseguir conversar, ou então nos eventos da vida, né, que a gente participa. Mas que bom que deu certo. E foi um bate-papo, né? Assim, foi fluido. Foi gostoso, né? Delícia. Aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Esse painel ele vai ficar gravado, né, no canal do Movimento Maio Humanizado. Então, deixem aí as palavras finais de vocês. Na verdade, eu quero convidar todo mundo para continuar, para estar no final do mês aqui lá com você, com todo mundo. É um projeto que eu acho lindo, maravilhoso. Eu falo para todo mundo do projeto e a mensagem que eu quero passar é assim: a gente fala tanto de negócio, eu e a Lari, a gente está cansada de falar de você tem que olhar para o negócio, não sei o quê. E eu acho que às vezes dá esse frescor, assim, é tão bom falar de pessoas, é tão bom falar de humanização, então queria deixar essa mensagem para a gente olhar para os negócios, mas nunca deixar esse lado das pessoas. Que isso é a essência da RH, né? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Obrigada, Kelly. Lari. Eu acho que eu compartilho, eu faço das palavras da Kelly as minhas, assim, parabéns pela iniciativa, é a segunda edição, é isso, né? A segunda edição, e que venha ainda mais edições nos próximos anos, e eu acho muito importante isso, acho que eu sempre falo nas nossas lives, a Kelly sabe, eu uso uma sigla que é o famoso BO, né? Eu acho que o brilho dos olhos do RH é realmente a gente olhar para o trabalho de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Por que eu acho que quando a gente senta numa mesa tomadora de decisões, por que a gente normalmente está ali? Obviamente, né, para ajudar o negócio, mas é para ajudar o negócio dentro da nossa expertise, que são as pessoas, né? Então, por mais que a gente conecte o tempo todo, né, que a gente fala da importância de olhar para essa parte, né, que é de resultado, existe também uma parte que são as pessoas que são fundamentais. Então, que a gente possa, né, continuar impactando as empresas nesse sentido, com o nosso olhar humanizado, fazendo com que as empresas entendam que ser humanas não necessariamente impacta negativamente o resultado da organização, mas pelo contrário, impacta ainda mais, né, para elas serem ainda mais bem-sucedidas. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu estarei lá, a Kelly não vai conseguir estar, mas eu estarei animadíssima e vou representar aí Kellinha lá também. Então é isso. Muito bom. Eu tô muito feliz que deu certo, muito mesmo. E deixa eu contar para vocês, gente. Um dia a Kelly me chamou no WhatsApp, né, Kelly? E aí, vê como você tá, né, falando, achando desse negócio do NR1, dos RH, isso aqui. E a gente começou a bater um papo e a gente já estava organizando os painéis para o Maio Humanizado. Aí eu falei, então vamos marcar uma live, né? Caiu como uma luva, foi muito bom. E o bom que eu fui só assim, eu fui uma mera... Lari, vai ter uma live, tome! Isso, aqueles que falam assim, tome uma live!
Você só nada. É isso. Não gostei, tá? Fica com feedback ao vivo. Vamos ter um grupo. A gente tinha um plano, né, Kelly? E Deu certo. É. Deu certo. Isso que importa. Gente, e a Kelly e a Lari estão falando aqui sobre o segundo encontro nacional pela humanização no trabalho, né? Então, elas estão falando aqui desse convite que elas estão reforçando, que eu quero reforçar também aqui nesse final do nosso painel. Eu quero muito que vocês estejam com a gente nos dias 29 e 30 de maio, em Itu, no interior de São Paulo. Fica pertinho de São Paulo, fica pertinho de Jundiaí, Sorocaba, e pertinho do aeroporto de Viracopos também, né? Para quem vem de longe. Então, é um encontro de 2 dias. Ano passado foi um dia só que a gente sentiu que ficou muito apertado em um dia. E aí, nesse ano, a gente vai fazer em 2 dias. Pensa assim, é tipo um congresso de humanização no trabalho. Né? Então, a gente vai ter painelistas, a gente vai ter palestrantes, gente muito boa, né, conversando sobre a atualização da NRU. Inclusive, a gente vai ter um auditor fiscal do trabalho que ajudou na atualização da NR1, tá bom para vocês? Vai estar lá. Uau! Vai estar lá, é. Sensacional, não é? A gente está muito feliz. Da Verusca, né? Menina, a Giovana fala, os nossos contatinhos são muito bons. Não. Vocês, por exemplo. Se a gente pudesse roubar esse networking, ia ser só vem junto, a gente faz as coisas juntas, tá tudo certo. Aí, ó, o Cedrini tá falando, ano passado foi muito rápido, um dia apenas, então por isso que a gente decidiu fazer 2 dias. O ingresso tá super barato, o ingresso é só realmente para pagar os custos do evento, porque a gente não lucra com o evento, é um evento social, é um evento sem fins lucrativos, então por isso que também a gente tem um valor super acessível do ingresso para 2 dias. A gente vai ter a doutora Susan Andrews. Quem não conhece a doutora Susan, pelo amor de Deus, precisa conhecer. Ela é tipo um anjo na terra, assim. Ela é uma psicóloga de Harvard, ela vai estar lá com a gente. A gente vai ter Flávia Lippe, a gente vai ter Isabela Camargo, Thiago Godoy, a gente vai ter, ai, Giovana, me ajuda, Lígia Zottini. A Lígia Zottini é uma pesquisadora de futuros maravilhosa. Eu tenho uma foto com ela aqui em Uberlândia, eu adoro ela. Eu adoro ela, a Lígia, assim, um ser humano. A Tânia Zacarias vai estar lá. A Ana Fontes, da Rede de Mulheres Empreendedoras, vai estar lá. Gente, assim, gente muito maravilhosa vai estar lá. Então, vocês não podem perder mesmo. Até porque é um evento ainda, né, que, tipo, você consegue ter acesso às pessoas, sabe? Como é a segunda edição, né? Então, você consegue tirar foto com todo mundo, né? Você consegue acessar as pessoas. Então, a gente tem aí, se eu não me engano, 200 vagas só. Então, os ingressos são realmente limitados, né? Então, quem ainda não se inscreveu, eu coloquei aí o link no chat, se inscrevam, porque vai valer muito a pena. Depois você vai ver as fotos, você vai se arrepender de não ter ido, eu tô avisando. Mas é isso, gente. Obrigada, Lari, Kelly. Fiquei muito feliz, viu, com o nosso encontro. Obrigada mesmo. Obrigada pela presença de vocês também que estiveram aqui na live. Obrigada, gente. Boa noite. Compartilhem com as outras pessoas, né, esse painel que ficou gravado aqui no nosso canal. Na próxima terça-feira, a gente tem mais um painel. Os painéis acontecem às terças, quartas e quintas, até o final do mês, quando chega o encontro presencial do Maio Humanizado, tá bom? Um beijo, boa noite, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau.